Pregadores por excelência. A caminho dos 1000 inscritos. Pode se assentar. Graças a Deus que nós estamos aqui mais essa noite. Damos graça, irmão. Nós temos um privilégio de chegar a dezembro de 2021, estar aqui firme, vivo, com vida, respirando, né? Graças a Deus por isso, porque tem muitos que queriam estar aqui hoje e não está, porque não teve a oportunidade, mas nós estamos aqui. Então, nós agradecemos a Deus, somos muito gratos a Deus por isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu creio que nessa noite, cada vida que aqui clamou, o Senhor ouviu a nossa oração, né? Deste lugar, que aqui não há outro lugar a não ser casa de oração, casa do Senhor, onde nós adoramos a Deus, onde nós encontramos a paz, onde nós encontramos o amor, onde nós encontramos a felicidade, aqui nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Então, agora eu vou chamar a nossa irmã Mariane, né? Que ela vai trazer a palavra nessa noite, irmãos. Eu vou pedir a vocês que fiquem em espírito de oração. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco, porque Ele tem algo para falar conosco. Nós falamos com Ele agora Ele vai falar conosco. Nessa noite, neste lugar, eu creio, né? Que Ele vai falar conosco nessa noite, né? Em nome de Jesus. Vocês prestem bem atenção na palavra, irmão. Não fica disperso. Porque às vezes a gente perde bênção por, às vezes, a gente ficar desligado, não prestar muita atenção na palavra, em tudo aquilo que Deus tem para falar aos nossos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Eu vou passar a palavra para a irmã Mariana, nós vamos orar por ela aqui, para pedir a Deus que venha usar esse vaso nas mãos do Senhor. Grande Deus e Pai, neste momento, ó Pai, eu te louvo o teu nome e te dou graça, Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, que vem nesse momento usar a nossa irmãzinha, Pai, a Tua filha, que vai trazer a palavra nessa noite, Pai, que vai de encontro no nosso coração, vem de encontro com a nossa necessidade, Pai. Que o Senhor usa ela como vaso de honra dentro da Tua casa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço pela Tua glória. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, mais uma vez, amém? A paz seja convosco, vamos ficar de pé, né, para ler a palavra. Queria que os irmãos abrissem Atos, capítulo 16, versículo 16. É um texto bem conhecido, né, de muitos, eu creio. Mas eu creio que Deus vai falar muito conosco nessa noite, amém? Vou ler, amém? A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, todo tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Levou-lhes os vergões dos açoites, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Podeis assentar, amém? Glória a Deus. É motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui nessa noite trazendo a palavra para vocês. É uma responsabilidade muito grande para nós, para mim, para os irmãos que vêm trazer a palavra aqui, né? Eu creio que o Senhor venha me usar nessa noite para falar com você. Glória a Deus. Que o Senhor venha ser engrandecido nessa noite. Aleluias, através da palavra dele. Quando a irmã Maria me fez o convite para estar trazendo a palavra hoje, eu orei ao Senhor e ele me deu esta palavra. Amém? Nesse texto fala da prisão de Paulo e Silas. Eles estavam pregando a palavra e esta mulher seguia eles. E essa mulher, ela era um instrumento para os seus senhores. Os senhores dela usavam ela para ter lucro, né? Hoje, na nossa sociedade, tem muitos que fazem isso ainda, né? Usam as pessoas para ter lucro. Cartomante, que lê a mão, que lê cartas. Essa mulher, na época, ela fazia isso, né? Ela adivinhava o seu futuro. Você vinha até ela e ela tentava adivinhar, né, o que ia acontecer. Só que ali, ela estava seguindo eles. E Paulo ficou incomodado com aquilo. Por quê? Porque ele sabia que aquilo não era certo. E ele também sabia que aquilo que aquela mulher estava fazendo era através de um espírito. Era um demônio que a usava para fazer aquilo. Amém? Então, nos nossos dias de hoje, temos que tomar muito também cuidado com isso. Que muitas das vezes a gente acha que isso só tem fora da igreja. Mas, infelizmente, tem dentro da igreja também. Nos dias atuais, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque Satanás, ele está dentro da igreja. E muitas das vezes usa pessoas que nós achamos que é o Senhor que está usando. Mas não é. É por isso que na Bíblia fala que temos que buscar discernimento do Senhor. Temos que pedir o dom de discernimento de espírito, para que o Senhor venha nos mostrar se aquilo é de Deus ou não. Porque na palavra também fala que a gente pode, provar o profeta, para ver se é de Deus ou não. Amém? Nem todas as vezes podemos tomar para si aquilo, sem antes orar ao Senhor, para conferir se é de Deus ou não para a nossa vida. Às vezes ficamos frustrados com alguma coisa que ouvimos, né, com alguma profecia que nos fala, e muitas das vezes não acontece, ficamos frustrados, tristes, e colocamos a culpa em Deus, né? Sendo que não, Deus não tem culpa de nada. Amém? O Senhor fala para nós ter discernimento e saber o que é de Deus ou não. Amém? Então, essa mulher, ela era usada para ter lucro, para dar lucro para os seus senhores. Só que a partir do momento que Paulo e Silas repreende aquele espírito dela, o lucro deles acabou. Amém? Acabou a boa vida que eles tinham, vamos falar aqui entre aspas. Acabou aquilo, né? Aquilo que ele estava tendo lucro.
O dinheiro que eles tinham através daquela mulher tinha acabado já. Então ali eles se revoltaram contra Paulo e Silas. Para ele foi tipo, acabou o mundo, acabou o meu lucro. Como que vocês fazem isso? Vocês não têm autoridade para fazer isso. E eles foram presos porque eles estavam, aleluia, pregando a palavra de Deus. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus falou para eles fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, aquele que crê, amém, será salvo, aquele que não crê será condenado. Eles estavam fazendo aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado para eles fazer. Amém? Só que ali eles tiveram uma luta. Eles estavam passando por um momento ali que às vezes muitos de nós, às vezes passamos, ou as circunstâncias às vezes quer que a gente passe por aquela situação, mas nós fugimos. Nós não enfrentamos. A situação deles era repreender o demônio daquela mulher. Só que em nenhum momento eles tiveram medo. Eles foram lá na autoridade que o Senhor Jesus tinha dado a eles. Porque eles eram homens cheios do Espírito Santo. Eles não tiveram medo. Eles foram lá, repreenderam o demônio foi... Na mesma hora o demônio saiu daquela mulher. E ela voltou a si. Amém? Muitas das vezes nas nossas vidas, às vezes não é uma mulher que precisamos tirar um demônio. Ou às vezes é. Às vezes o demônio manifesta, né? Nós ficamos com medo. Ficamos ali, né, muitas das vezes, por quê? Porque não temos uma vida, entre aspas, constantes com Deus em oração, né? Às vezes o Senhor quer usar, a minha vida quer usar a tua vida para repreender o demônio de alguém, ou para abençoar a vida de alguém, amém? E muitas das vezes, irmãos, estamos tão preocupados com tantos afazeres, né, com tantas coisas que hoje... o mal dos nossos dias hoje é o nosso tempo. Não temos mais tempo. Não temos tempo mais para ler a palavra, não temos mais tempo para orar. Amém? Não temos mais tempo, muitas das vezes, para pregar a palavra. Aquelas pessoas que necessitam. Às vezes a pessoa está do nosso lado. Às vezes o Espírito Santo fala comigo. Às vezes o Espírito Santo fala com você. Para falar com aquela pessoa e nós não falamos. Porque isso já aconteceu comigo. Eu creio que com você também. Amém? Porque na palavra de Deus fala que nós temos que estar com nossos ouvidos atentos para o que o Senhor vem falar conosco. Os nossos ouvidos têm que estar atentos para o Espírito Santo de Deus. Amém? E que nós venhamos, irmãos, nos nossos dias, fazer realmente a vontade do Senhor. Que nós venhamos realmente pregar o Evangelho, a palavra, a Bíblia, que é o que o nosso pastor nos ensina a fazer. Pregar a palavra, porque é através da palavra que pessoas vão ser libertas. Amém? A palavra do Senhor fala que é através do ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Aquela mulher, ela era usada por aqueles homens. Ela não tinha opção. Ela não tinha como se libertar daquilo. Ela era praticamente obrigada a ser usada para fazer aquilo. Amém? E naquele momento ela foi liberta. Naquele momento ela se libertou de uma prisão que já fazia muito tempo que ela estava sofrendo. Amém? E com aquela atitude, Paulo e Silas, eles foram presos. Só porque eles libertaram aquela mulher. Eles foram presos na prisão. Eles apanharam, aqui fala, eles apanharam de vara. Eles apanharam de vara. Imagina você aí. Você apanhando de vara porque você expulsou um demônio de alguém. Você apanha de vara porque você foi ali na casa do seu vizinho, orou por ele e ele foi abençoado. Imagine, irmãos, hoje em dia, como que nós falamos, nós estamos bem, né? Nós vivemos um evangelho bom. Nós podemos pregar, nós podemos sair com a Bíblia, né? Nós podemos falar que somos crentes, falar que somos cristãos, porque evangélicos tem muitos, né? Mas crente de verdade, cristão de verdade são poucos. Amém? Que passa por luta, por prova, mas está ali. Aleluia, que a luta vem, né? A provação vem, mas você está ali. Você não sai, você não desiste. Você não quer tirar a sua vida. Porque hoje o mal do nosso século é a depressão. Amém?
Uma doença que, infelizmente, está levando muitas gente à sepultura. Muitas pessoas à sepultura. Pessoas que acham que não tem mais jeito, né? Que não tem mais jeito, não tem mais solução para aquele problema, né? Para aquilo que está enfrentando. É aquela luta com o filho, é desemprego. Por causa da pandemia, muita gente ficou desempregado. Muita gente ficou isolado dentro de casa, né? Muitas famílias que não tinham diálogo agora são praticamente obrigadas a ter diálogo, né? Muitos marido e mulher que não se viam, agora estão tendo que conviver. Aumentou muito o caso de homicídio contra a mulher. Por quê? Porque agora os casais estão tendo que conviver juntos. Era para ser o quê? Era para ser alegria, não é verdade? A família unida, os filhos, a mãe e o pai unido. Mas não. Então, o nosso século está assim, infelizmente. Amém? Mas a palavra do Senhor fala que no final dos tempos, né, ia acontecer isso e muito mais. Mas aqueles que estão firmes no Senhor renovarão as suas forças, amém? Assim como a águia, que nem foi falado no culto de jovens, como a águia, ela sobe, sobe, sobe até no mais alto do cume, né? Então a Bíblia fala, a Bíblia nos compara com uma águia. Aleluias. Então eu creio, irmãos, que Jesus, ele está voltando. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Amém? Para quem quiser ver, irmãos. É tempo da igreja acordar, né? É tempo da igreja despertar. É tempo dos crentes de verdade acordar, porque Jesus está às portas. Amém? Ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer segundo, no abrir de olhos, Jesus pode voltar. E às vezes a gente fica ouvindo há tanto tempo, acho que desde antes de eu nascer, eu ouvia falando que Jesus ia voltar. Né? Hoje eu já tenho 29 anos, né? Sou uma jovem ainda, né? Com certeza, né? E sempre ouço ainda que Jesus está voltando. Mas Jesus não voltou ainda. Outro dia uma mulher perguntou para mim, nossa, mas vocês são crente? Vocês ficam falando que Jesus vai voltar, mas que Jesus é esse que não volta? Né? De tanto que o povo já ouviu falar e Jesus nunca voltou. Eu falei para ela assim, ele falou que ia voltar e ele vai voltar. Para aqueles que crê na volta dele, irmãos, eu creio que já está próximo. Amém? Já está próximo. Hoje o nosso mundo está de cabeça para baixo. Hoje não dá para assistir mais jornal, não dá para ver mais notícias, porque os irmãos sabem como está. Amém? Então é momento da gente se voltar para Deus, né? E fazer igual Paulo e Silas estavam fazendo, eles estavam fazendo um ide do Senhor. Eles estavam rodando aquela região pregando a palavra do Senhor. E ali eles não estavam, vamos falar assim, com medo do que podia acontecer com eles. Por quê? Porque eles sabiam de quem eles criam. Eles sabiam que qualquer coisa que acontecesse com eles, eles sabiam que Jesus ia estar com eles, que Jesus ia tirar eles dessa. E no momento que eles foram presos, em nenhum momento eles murmuraram. Ai, meu Deus, por quê? Ai, fui mandado embora do serviço. Ai, meu Deus, e agora? Né? Ai, acontece uma coisa com nossa vida, com alguém da família. Oh, meu Deus, por quê? Né? A primeira coisa que perguntamos para Deus é o porquê que está acontecendo. Nunca aceitamos. Amém? Nunca aceitamos que às vezes é Deus querendo nos mostrar que é Ele que está no controle da nossa vida. Se nós ficamos desempregados, temos que ter fé que vamos arrumar outro emprego. Amém? Até melhor do que aquele que nós tinha. Só que a nossa fé, irmãos, é tão pouca, é tão pequena, né? Que a gente nem acredita mais. Mesmo aqui dentro da igreja, mesmo vindo nos cultos, mesmo cantando, louvando, adorando ao Senhor, nossa fé está muito pouquinha. Tem situações da nossa vida que nós nem acreditamos mais. Será? Mas será que Jesus vai curar? Mas será que Jesus vai libertar? Mas será que Jesus vai fazer um milagre? Na Bíblia fala que nós temos que ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Que tamanho que está a minha fé nessa noite? Que tamanho que está a tua fé? Você tem fé para restaurar o teu casamento? Você tem fé para restaurar a tua família, o teu filho? Você tem fé? Irmãos, o mundo espiritual nós não vemos. Glória a Deus. Mas ele existe. Amém? Nós não podemos ver o mundo espiritual. Mas ele existe. E na Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue,
mas contra as potestades do mundo espiritual. Amém? E Paulo e Silas, eles estavam enfrentando aqui uma grande luta. Eles foram presos na prisão, apanharam muito por apenas libertar uma mulher de um demônio que há muito tempo aprisionava ela. Em que prisão nós estamos hoje? Aquela mulher era um demônio que a usava para fazer visões. Mas que tipo de prisão eu estou presa nessa noite? Você está preso. Às vezes é na TV, às vezes é no celular. Irmãos, hoje em dia tem vários tipos de prisão. Não é só a prisão que os presos ficam lá, não, tá? Tem vários tipos de prisão que nós podemos estar e nós não sabemos que estamos presos. Mas que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha nos mostrar. Amém? Qual é a prisão que eu estou nessa noite? Qual é a prisão que eu me encontro para que eu tenha força de sair dela? Amém? Para fazer a obra do Senhor com amor, com prazer. Prazer de vir na casa do Senhor, amém? Às vezes é um fardo, irmãos. O fato de a gente vir no culto. De a gente, eu tenho que ir no culto. Nossa, eu tenho que ir no culto. Nossa, eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que louvar. Eu tenho que pregar. Meu Deus, é um fardo. Às vezes é um fardo tão pesado, né? Mas não, tem que ser um prazer. Amém? Tem que ser um prazer você vir na casa do Senhor. Tem que ser um prazer você vir aqui em cima louvar, pregar. Não sei, limpar, varrer. É um prazer, irmãos. Tem que ser um prazer. Amém? Porque o Senhor se agrada disso, né? O Senhor se agrada porque o Senhor faz tanto por nós, né? O Senhor nos abençoa. Todos os dias o Senhor nos dá mais umas 24 horas por dia, né? Nos dá um sono abençoado, né? Ali estamos com a nossa família. Glória a Deus por isso. Tem muita gente que nem tem esse privilégio. Amém? Tem muita gente presa, internada em clínica, né? Com depressão. Outro dia, uma mulher tentando tirar a sua própria vida, ali querendo pular da ponte ali, mais uma vez, né? Então, irmãos, nós temos que dar glórias a Deus todos os dias pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Se vir as lutas, glória a Deus também. Porque quando tem lutas, tem vitória. Amém? Muitas das vezes estamos no deserto, mas o deserto não é para nós morar. O deserto é para nós passar. Mas tem gente que quer ficar no deserto, não quer sair dele. Quer morar no deserto. Deserto não ficou para você morar. Deserto ficou para você passar por ele. Amém? Glória a Deus. Há quanto tempo você está nesse deserto? Há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus tem o poder para tirar você desse deserto. Para te tirar daí, te dar água. Amém? Te fazer você encontrar uma fonte de água para você beber. No deserto. Amém? E você passa por ele dando glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, porque é na luta. Glória a Deus que o Senhor está conosco. Paulo fala que é quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Porque é na minha fraqueza que eu busco ao Senhor. Né, que eu tenho um encontro verdadeiro com Ele. Mas muitas das vezes não é só na nossa fraqueza. Não é só quando estamos precisando de alguma coisa que temos que buscar ao Senhor. Não. É em todo tempo. É em tempo e fora de tempo. Amém? Na palavra de Deus fala que temos que buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Na alegria, na tristeza. Amém? Como temos dinheiro quando não temos dinheiro. Glória a Deus. Quando pagamos aluguel, quando estamos na nossa casa. Em todo tempo, irmãos, é tempo de dar glórias ao Senhor. É tempo de glorificar a Deus. Amém? Então, eles foram presos. Apanharam muito, foram presos, foram para a prisão, ficaram lá. Ficaram lá na prisão, junto com os outros presos. Mas em nenhum momento Paulo e Silas murmuraram. Em nenhum momento Paulo e Silas perguntaram por que eles estavam lá. Amém? Simplesmente eles louvavam ao Senhor. Eles cantavam ao Senhor. Eles adoravam ao Senhor. Amém? Irmãos, muitas das vezes nas nossas lutas, nós ficamos aquele filho, né? Quando você vai reclamar para a mãe.
Ah, mãe, eu estou passando por isso. Ah, mãe, estou passando por aquilo. Ficamos lá, né? Aquele filho mimado, né? Ai, mãe, e tal, me ajuda, mãe, e tal, ô pai. Né, irmãos? Ficamos ali, naquela choradeira, naquela choradeira e tal. Mas, irmãos, temos que fazer diferente. Temos que clamar ao Senhor. Na Bíblia, aqui na palavra fala que eles cantavam, todos os presos ouviram. Não só aqueles que estavam perto deles. Todos, a prisão inteira ouvia eles cantando. Você imagina? Você está preso num presídio, você está cantando e todos aqueles presos estão ouvindo você cantar. Porque na Bíblia fala que eles cantavam alto. Eles cantavam alto mesmo, que era para ouvir mesmo. Irmão, muitas das vezes parece que a gente tem medo de orar, né? Ora aqui tão baixinho, né? Mas não sai, né? Muitas das vezes somos que nem Ana, né? Que nem Ana estava lá. Ele achou que ela estava até embriagada, né? Porque ela estava orando tão baixinho. Amém? Mas tem momentos da nossa vida que nós temos que nos rasgar na presença do Senhor. E nós temos que clamar mesmo, é alto, com voz de autoridade, porque o Senhor nos deu autoridade. Profetizar sobre nossos filhos, nossa casa, nosso marido, amém? Nosso trabalho, nossa empresa, quem tem empresa, aleluia, profetizar, porque temos poder para isso. Muitas das vezes nós não usamos a autoridade que temos. Ficamos ali, recuados, né? Ficamos com medo de falar, de profetizar, de erguer a voz, porque o vizinho vai ouvir, não sei por que quem vai se incomodar. Não, irmãos, abra sua boca e clame ao Senhor. Porque tem coisas que o seu vizinho não vai fazer por você. Tem luta que não é o seu vizinho que vai lutar. É você. Amém? Daniel orou 21 dias para que a sua bênção viesse. Ele teve uma luta ali. Amém? Ele teve uma grande luta, Daniel, o profeta Daniel, naqueles 21 dias que ele estava orando. E às vezes nós oramos 1 dia, 2 dias, 3 dias, e já desistimos, porque às vezes não vem na hora que nós quer a bênção. Não vem a vitória na hora que nós queremos. Aí desistimos de continuar orando, de continuar clamando, né? Às vezes é um trabalho, ou muitas das vezes, irmãos, temos que orar diferente. Temos que parar de pedir, né, coisas materiais, pedir isso e aquilo para o Senhor e começar a pedir coisas espirituais para Deus. Amém? Começar a pedir os dons do Espírito Santo. Começar a pedir ao Senhor para que Ele venha nos usar na casa dEle, né? Para que nós venhamos realmente fazer o ID do Senhor. Porque na palavra de Deus fala que quando começamos a buscar as coisas do Senhor, as bênçãos correm atrás de nós. Nós não temos que ficar correndo atrás das bênçãos. Elas correm atrás de nós. Mas no momento em que nos colocamos em posição, amém? Em posição de cristão, em posição de crente de verdade. Porque temos lutas, sim. Somos de carne e osso. Jesus também teve. Jesus veio ao mundo, Ele era o Filho de Deus. Mas Jesus veio como nós. Ele veio em carne e osso. Jesus teve suas lutas, sim. Né? Jesus teve aflição. Jesus foi tentado. Amém? Assim como somos também tentados. Porque o diabo, ele nos tenta toda hora. Todo minuto. Às vezes o Espírito Santo fica aqui, ó. Não faz. Não é certo. Cuidado. Nos orientando, nos alertando. E como nós não temos mais aquela intimidade com Ele, nós não ouvimos. Ouvimos e ficamos. Será que é o Espírito Santo falando? Será? Eu acho que não. E vamos lá e fazemos a vontade, né, da nossa carne. Então, irmãos, temos que estar atentos. Amém? Temos que vigiar. Temos que orar, mas também temos que vigiar.
Não podemos só orar e não podemos só vigiar, temos que fazer as duas coisas. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é leão, mas ele engana muita gente. Amém? Ele engana muita gente. Infelizmente, engana muito crente. Porque hoje em dia é fácil você apontar o dedo para o irmão. É fácil apontar o dedo para o Doni, para o Diego. E eu? Como que eu estou? Como que está a minha vida? Como que eu estou minha vida com Deus? É fácil apontar que ele não lê a Bíblia, que ele não ora. E eu? Estou orando? Estou lendo a Bíblia? Irmãos, hoje é muito fácil você apontar o dedo para alguém. Mas e você? Como que você está? Amém? Porque antes de nós olhar a trave do irmão, temos que olhar a nossa trave primeiro. Temos que ver a nossa vida como que estamos. Porque é fácil julgar. Amém? Ao invés de irmos lá e ajudar. Né? Estender a mão para o irmão que está precisando. Orar com ele por uma luta que ele está passando. Né? Ó, irmão, vem aqui, Diego. Vou orar com você. Ó, conta comigo. Somos irmãos em Cristo. Não estou aqui para falar mal de você, não, né? Para te julgar, não. Eu estou aqui para somar com você, para te ajudar. Irmãos, porque hoje em dia está cheio de crente jogando o outro dentro do buraco. Está cheio disso. Porque eu já vi. Não estou falando para vocês que alguém me falou, não. Eu já vi. E eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa vida. Amém? Então, irmãos, Paulo e Silas foi preso. Apanharam por fazer a vontade do Senhor, por estar levando a palavra de Deus àquelas pessoas. Deus usou muito esses dois, assim como os outros também, né? Deus usou muito esses homens naquela época, né? Eles foram mortos, todos os profetas, os apóstolos, vocês sabem que foram mortos de mortes muito, assim, vamos falar, muito feias, mortes cruéis, né? Que eles morreram. Mas eles morreram felizes, porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Amém? Paulo e Silas cantavam. E naquele momento, meia-noite, quando eles começaram a louvar, amém? Veio um grande terremoto. E abriu as prisões, irmãos. Abriu a prisão onde que eles estavam. Por causa de um louvor sincero. Por causa de um louvor que chegou até a Deus. Aquele louvor abriu os céus naquele momento. E é isso que Deus quer de mim e de você nessa noite. Que os céus se abram quando estamos louvando, quando estamos pregando a palavra, quando estamos falando do amor do Senhor para alguém. Deus quer que o céu se abra sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que as prisões venham ser quebradas. Amém? Que portas venham ser abertas. É isso que o Senhor quer, irmãos, nessa noite, de mim e de você. E naquele momento, todos os presos saíram, não foi só os dois. Todos foram libertos. Através do louvor de duas pessoas. Através de um louvor sincero. De um louvor que chegou até a Deus. Será que o meu louvor, o teu louvor, a minha oração está chegando até ao Senhor? Amém? Será que estamos mexendo com o coração de Deus? Será que estamos orando sinceramente, né? Que estamos fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor? Para que os grilhões venham ser quebrados, as correntes venham ser quebradas. Irmãos, porque é tempo ainda de vivermos milagres. O Senhor mesmo ontem e hoje, e Ele será o mesmo para sempre. É tempo de vivermos milagres. É tempo de vermos milagres. De vermos pessoas ser libertas de espíritos, de demônios. É tempo, ainda é tempo de vermos isso. Amém? É tempo também de Deus nos usar para fazer isso. Não tenha medo de Deus te usar para expulsar um demônio, não, de alguém.
Tem gente que tem medo, que quando um demônio manifesta, corre, se esconde atrás do banco, vai para o banheiro, vai para fora. Tem gente que tem medo. Tem crente que tem medo disso. Já ouvi várias pessoas falando para mim, ai, Mari, quando o demônio manifesta na igreja, eu corro. Eu morro de medo. Ai, irmãos, temos que pedir mais ao Senhor. Temos que pedir muito ao Senhor, amém? É por isso que muitas das vezes não manifesta, né? É por isso que muitas das vezes milagres não acontecem no nosso meio. Amém? Então que nessa noite vocês venham ficar com essa palavra. E através disso que aconteceu com Paulo e Silas, uma família foi salva. Não só aquela mulher foi salva, mas também, aqui fala. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Além daquela mulher ter sido liberta de um demônio, de um espírito mau, aquele homem também foi salvo. Amém? Ele queria se matar, irmãos. Ele queria se suicidar. Então a depressão, o suicídio não vem de hoje, né? Já vem lá em Atos, já acontecia isso. Então aquele homem, ele foi salvo. Ele e a casa dele, através desses dois homens de Deus. Amém? E que você fique com essa palavra nessa noite, que Deus venha te usar nessa noite. Amém? Para libertar alguém, para orar por alguém, né? Vamos nos colocar em posição, vamos nos colocar no lugar, para que Deus venha nos usar nesses tempos, no tempo de hoje. Amém?